Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde, ou até mesmo boa noite. Depende a hora e lugar em que você for assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Pessoal, vou fazer um vídeo hoje a respeito de uma live do meu querido amigo, irmão na fé, irmão Denis, fez ontem com alguns irmãos. Muito interessante no dia de ontem. Depois, se vocês puderem, vocês vão lá. O canal deles é Denis Gonçalves CCB. Acessem essa última live lá, que foi muito boa. E eu ouvi muitas coisas boas a respeito, né? De como que devemos fazer para ter uma igreja melhor estruturada no que aquilo que Cristo, né, nos ensinou e naquilo que as igrejas primitivas em Atos deixaram registradas, né? Os irmãos dando ideia, teve uma ideia do irmão lá, que ele falou que seria interessante, em vez de ficar dando coleta todo mês para uma família de necessitado, que às vezes até entre mesmo os diáconos, o ministério diz que aquele irmão não quer trabalhar, que é um irmão que está encostado, por que não se investe, né, em propriedades, né, não ensina a plantar, não faz uma horta comunitária, né, e reverte esse dinheiro, ensina uma profissão para os irmãos. Aí alguns irmãos, como já fiz algum vídeo mais ou menos nesse estilo, falaram, mas a igreja não é governo. Errado, irmãos. Igreja sim é governo. Igreja é a instituição do governo de Cristo na terra. Por isso que ele falou, vós sois deste mundo, mas vocês não pertencem mais a ele. Quando você se batiza, você faz parte do reino de Cristo. Você confessa publicamente que agora você é um cidadão dos céus, um cidadão de Cristo. Então a igreja, se você vê em Atos dos Apóstolos, ela tinha sim um sistema de governo. E qual que era? O sistema de distribuição de renda do governo da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Divisão de partilha. Ou seja, todos os novos convertidos, eles doavam não porque era obrigatório, mas porque eles despojavam de bens materiais para servir a Deus. Então eles doavam tudo que tinham, vendiam e davam o dinheiro aos pés dos apóstolos, né, dos 12 apóstolos, para eles administrarem igualitariamente entre eles e para as missões também, como o apóstolo São Paulo e outros que foram desbravar o evangelho através do mundo. E se não fosse esse trabalho, nós não teríamos o evangelho chegando até nós hoje. Então é muito importante a gente entender, está em Atos, como é uma organização do sistema da igreja, né? Então, correto é você dar curso profissionalizante na igreja, irmãos da congregação. Vamos falar da congregação que tem 4 milhões e meio de membros só no Brasil. É uma potência, irmãos. Muitos países do mundo não têm 4 milhões de habitantes. Salvo engano, se eu não estou enganado, o Uruguai deve ter 4 milhões de habitantes. O país inteiro do Uruguai. Então tem como você fazer uma administração melhor. Uma administração voltada à educação, tanto espiritual, como também uma educação formativa, para que o irmão tenha uma melhor vida, né? Dando curso profissionalizante, fazendo um site, um canal de irmãos que procuram funcionários para trabalharem, ligar mais esse network. Sabe quem faz isso bem? Os mormons. Eu morei em Utah e eu observei muito isso. Então eles fazem negócio entre eles, se fortalecem na comunidade. E quando você faz isso, você doa dinheiro pro pobre, você está sempre com ele no seu calcanhar. Sempre ele está contando com aquilo. Agora, quando você ensina ele, né, ajuda ele a subir de vida, exemplo, a igreja compra, ao invés de ficar fazendo um monte de igreja aí, compra terras, faz casas comunitárias, os irmãos trabalhando voluntariamente, né? Que esses irmãos venham pagar essas casas, cobram um aluguel baixo para eles, para que eles venham pagar esse aluguel, para que possam ser construídas mais casas comunitárias da igreja. Nada proíbe a igreja de fazer isso, ainda pode se abater nos impostos ainda. Então a igreja só tem a ganhar, por quê? Porque automaticamente, você dando curso profissionalizante para o irmão, o que vai acontecer? Ele vai melhorar a situação financeira dele e, consequentemente, a coleta aumentará. Então, o dinheiro ele vai e volta, é um ciclo, né? Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta.
a Irmandade da Congregação também tem que ser ensinada a doar com mais vontade. Mas muitos não acreditam mais na organização do dinheiro dos seus ministros. Tem que haver transparência, um site de transparência, para que todos possam checar aonde estão investidos esse dinheiro. Isso tem que ser totalmente transparente. Administrações regionais, né? E claro que uma taxa de dinheiro para a administração nacional, mas administrações regionais, que ajudem também países pobres que estão começando. Não, lá na Itália apareceu uma oportunidade. Bom, quem tem que comprar os italianos. Tem que se esforçarem. Como que você vai abrir uma igreja para 20 membros? Não. Antes de você abrir uma igreja, faça os cultos nas casas. Faça os cultos numa casa, aluga um salão de hotel, até que tenha membro suficiente para cobrir o mortgage de um lugar. Ou faça-se uma poupança, junte esse dinheiro, guarde no lugar até que se apareça uma oportunidade. E não fique na mão de bancos, pagando juros altíssimos de financiamento. Então falta, irmãos, boa administração em todas as partes da congregação cristã, que é a igreja que eu mais conheço. Falta uma melhor administração com o dinheiro. Aqui na América a gente tem vários casos disso. Igrejas que foram compradas e até hoje não conseguiram o permit. Falta melhor organização em todos os meios. Por quê? Porque falta a luz de Deus. Quando falta a luz de Deus, irmãos, até nos negócios nós não conseguimos ir para frente. Entendeu? O que precisa assim? Precisa de um projeto sustentável. De um projeto que faça o membro evoluir financeiramente. Quando você faz o membro evoluir, você estimula ele a evoluir, consequentemente aumenta a distribuição de coleta, porque aquela pessoa está ganhando mais. Tem que fazer programação gospel no YouTube, tem que ter um canal da congregação, 24 horas por dia, cada horário uma pessoa dando aconselhamento de casal, ensino bíblico para a irmandade, que não precisa ser aquele ensino bíblico teológico, mas o básico, lendo as escrituras todo dia, perguntas e respostas, ensinos matrimoniais, pré e depois pós, né? E a gente pode usar a plataforma está aí, tem muita gente ganhando dinheiro com o nome da congregação. Por que vocês não fazem uma plataforma? Distribuem ministérios, cargos nessas plataformas, o irmão que vai ser o diretor da plataforma, o jovem que vai ser o que edita os vídeos. Coloquem esses jovens, dê funções para esses jovens. Nós estamos com as portas abertas nas mídias sociais para amparar os nossos mesmos irmãos. Não é para angariar mais membros, mas consequentemente uma igreja bem administrada, com bom ensinamento bíblico, ela vai atrair mais membros. Isso é natural. A chance de você ter uma boa programação cristã, vestimenta modesta. Irmãos podem investir no canal, patrocinando, né, sua loja de roupa, investir, fazendo a propaganda, e todo esse dinheiro revertido para a instituição. Irmãos, vocês estão perdendo o maior dinheiro. Estão perdendo visualização do YouTube. Vocês estão perdendo dos próprios irmãos que têm loja de roupa, loja de instrumentos, fazerem propagandas aí na programação da televisão. Isso não é pecado, irmão. Não tem nada errado nisso. Vocês podem manter as suas liturgias de culto. Vocês não precisam alterar a ordem do culto, né? Mas não tem como dar o ensino bíblico. Tem que dar o ensino bíblico para o ministério primeiro, irmãos. Tem que ser dado para o ministério. O ensino do ministério tem que ser profundo. Da irmandade não tanto, mas tem que ser ensinado, né, redargido segundo as escrituras. Então é isso, irmãos, que nós temos que fazer. É esse sistema de governo que nós temos que implantar na igreja. Eu vejo muito irmão aí mal instruído. Mas outro dia eu ouvi um irmão falar, não tem como ser crente socialista. Irmão, se você estudar um pouquinho da Bíblia, pegar a sua Bíblia e ler ali a Constituição da Igreja em Atos dos Apóstolos, registrado ali, você vai ver que o governo da igreja, da divisão de partido, levar todos os seus bens para os apóstolos dividirem, é um sistema socialista. O sistema do céu é esse sistema aí, sistema igualitário. O problema é que inventaram um socialismo nessa terra aqui, que inventa que você não precisa trabalhar. Não, todos têm que contribuir nas suas especialidades. É assim que Deus distribuiu os dons para nós, e cada um contribui. Alguns têm o dom da profecia, outros têm o dom de ensino, né? Outros têm o dom do amor, da caridade, outros têm o dom de ajudar, os dons foram divididos para nós.
para que todos nós formássemos um corpo. Ah, então o irmão é socialista? Não, esse socialismo que implantaram, colocaram o nome de socialismo que tem na Terra, ele é corrompido. Por quê? Porque não tem um homem justo. O líder geralmente é um ditador, ele corrompe. Então ele faz o Estado virar um Estado que se encosta no governo e ninguém trabalha. Por quê? Porque a massa que trabalha se cansa uma hora e fica tudo igualitário, mas igualitário na pobreza. Agora, se é um socialismo, como nas Escrituras, que não se chama socialismo, uma forma de governo de Deus, todos contribuem. Aí sim funciona. Então você tem que saber, tem que ler as Escrituras, né? O capitalismo, irmão, é um sistema de governo que não é de Deus, ele veio do adversário. Mamon é o chefe do capitalismo. Pega a nota de $1, gente, olha lá a simbologia. E Mamon está vencendo as igrejas. Porque hoje em dia as igrejas estão construindo templos faraônicos que não se podem mais anunciar o evangelho se não for dentro de um templo faraônico. Escravo das contas altíssimas, dos ares condicionados altíssimos, né? Sendo que o povo de antigamente servia a Deus nas montanhas. Então hoje o Mamon está vencendo a guerra contra as igrejas. Pastores com salários altíssimos, que cobram salários altíssimos para pregarem. Vendas de livros, vendas de palestras. E é aquela guerra de igreja perseguindo igreja, de igreja querendo derrubar a igreja para atrair os membros para a sua. E acha que está fazendo a vontade de Deus. Então, irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Deus nos deu sabedoria para isso. A igreja tem que se fechar em comunidades, tem que se unir, né? Tem que parar com picuinha, tem que parar de querer o dedo do pé querer esse dedo da mão, cada um satisfeito com aquilo que Deus o concebeu. Vamos parar de picuinha, vamos parar de briga, né? E sim, tem que ter um sistema governamental. Se a igreja como uma congregação gigante, ela tem que ter um sistema governamental. Mas qual é a instituição? A instituição é as Escrituras. Não pode se instituir. Quando você é uma igreja que se considera cristã, você tem que estar baseado nas Escrituras. Se você não estiver baseado nas Escrituras, seus ensinamentos, né, os seus pontos de doutrinas, você é uma seita. Agora, quando tudo está instituído e tem as Escrituras, né, como a constituição das igrejas, tudo se vai bem, porque o Espírito Santo é o governo. E onde o Espírito Santo governa, a prosperidade espiritual, material, mental, em todos os ramos da nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Senti de fazer esse vídeo para vocês hoje. Todos aqueles que forem assistir, né? E outra coisa também, antes de encerrar. A gente está falando coisas aqui muito boas, dando conselhos, ideias para os irmãos. Mas a gente é crítico também, critica quando tem que criticar. Então a gente pede para os irmãos que os irmãos entendam que a crítica não é destrutiva. Nós estamos falando com parcimônia. É só a gente fazer uma crítica, os irmãos da congregação já começam a atacar nós. Não, irmãos, não é assim. Analisa bem o que o irmão está falando primeiro. Escuta 2, 3 vezes antes de você chegar e colocar um comentário de ódio. Não é assim que funciona. Vamos pensar, irmãos, vamos ser massa pensante, para que nós não venhamos mais a ser enganados. Os críticos têm a importância deles? Tiveram esses que estão aí querendo destruir? Sim, tiveram, mas se perderam no meio do caminho. Ah, mas não sei o que. Até que se aconteça uma injustiça com a sua família, aí você vai começar a se revoltar e vai ser mais um crítico destrutivo. Então escuta o que as críticas construtivas fazem e cobrem o vosso ministério. Cobrem os irmãos que estão na vossa frente. Entendeu? Irmão, por que nós não podemos fazer? Irmãos do ministério, ouçam a igreja. Ouçam os irmãos. Façam reunião entre seus irmãos. Entendeu? E vamos mudar o sistema. Agora, é muito mais fácil deixar a pessoa dependente de você, né? Aí a pessoa vai estar sempre dependente. Sempre membro, sempre instituição. Mas não é isso que o Senhor Jesus quer de nós. O Senhor Jesus quer que nós cresçamos espiritualmente, materialmente, que aprendemos nesta vida, que evoluímos. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E a vida ela só pode ser abundância se ela for bem administrada na palavra de Deus. Então é isso, irmãos. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje.
Espero que vocês ouçam com carinho e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço para vocês.